Boa tarde a todos. Eu sou o Alessandro Felipe, sou brasileiro, sou formado em Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda pela Universidade Federal do Pampa. E atualmente eu sou mestrando do Programa de Pós-Graduação em Design do Vestuário e Moda da Universidade do Estado de Santa Catarina, na cidade de Florianópolis. E também sou um dos sócios fundadores da agência Fio da Meada, Publicidade e Propaganda. Muito prazer. Olá, eu me chamo Lara Tim César, sou brasileira, resido no estado do Rio Grande do Sul, sou publicitária, formada pela Universidade Federal do Pampa e atualmente eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Santa Maria. Também sou sócia fundadora da agência de publicidade e propaganda Fio da Meada. Então, após a nossa breve apresentação, tanto eu quanto a Lara somos sócios fundadores da agência Fio da Meada, que é o objeto de estudo do nosso artigo, do nosso paper. A nossa pesquisa se chamou Framework de Gestão da Agência de Publicidade e Propaganda no Ambiente Digital, um estudo de caso da agência Fio da Meada. Então, para a gente entender um pouquinho mais da onde que surgiu a nossa proposta de pesquisa, é importante a gente entender de que forma o que aconteceu depois da Revolução Industrial, né? Qual que é o contexto? Então, uma rápida industrialização, a gente pode citar como consequência, conglomerados industriais, o surgimento da chamada Sociedade da Informação e demais fatores. Então, hoje a gente tem uma rápida disseminação das informações, o surgimento da internet e tudo o que acabou moldando o nosso contexto atual. E nesse sentido, a gente busca entender, buscou se perguntar como é que a comunicação está inserida neste contexto de rápidas transformações sociais, culturais, tecnológicas, financeiras. Então, o nosso trabalho, a nossa pesquisa, ela faz um estudo de caso, ela problematiza como as agências de publicidade estão se reinventando, estão se reconfigurando para melhor se portar, para melhor se atuar neste contexto digital, né? Então, esse contexto pós-revolução industrial favoreceu, intensificou o uso da internet em diversos setores, e inclusive, né, incluindo o setor de comunicação e, especificadamente falando, as agências de publicidade e propaganda. Bom, essa pesquisa, em termos metodológicos, ela é considerada uma pesquisa básica e ela tem um caráter descritivo. Nós nos ancoramos em alguns procedimentos metodológicos, nós utilizamos a revisão bibliográfica e também o estudo de caso. E como procedimento técnico, nós utilizamos a entrevista, uma entrevista semi-aberta com questões semi-estruturadas, né, uma abordagem em profundidade, e essa entrevista ela foi realizada com um modelo, né, de roteiro com um outro sócio fundador da agência Fio da Meada e também um colaborador. Outro passo metodológico que foi importante para a nossa pesquisa foi a materialização desse framework da gestão da Fio da Meada em forma de imagem. Para isso a gente construiu um infográfico, né, que nós categorizamos em 3 princípios: pessoas, fluxos e ferramentas. Vale ressaltar que a gente entende framework como um modelo estrutural da gestão, né, como se fosse um conjunto de técnicas, um conjunto de princípios. É como se fosse um mapa. A gente tem uma visão de cima e a gente materializou, então, como acontece a gestão da Fio da Meada em forma de infográfico. O primeiro tensionamento da nossa pesquisa, ele diz respeito ao conceito de agência de publicidade e propaganda. Nós sabemos que as agências, elas são engrenagens aí do processo de comunicação e elas têm a sua organização, a sua estrutura. Porém, nem sempre elas são percebidas como um negócio, como uma empresa que precisa ser gerenciada. A gente precisa primeiro entender
é que as agências de publicidade e propaganda, elas são investimentos, elas procuram e têm esse objetivo de gerar capital remunerado, né, através do lucro. Então, quando esse processo de gerenciamento ele acontece unicamente pelo ambiente digital, pelo ambiente virtual, a gente percebe algumas modificações em comparação às estruturas das agências físicas, né? Nós temos vários exemplos que a gente cita na pesquisa. Os softwares internos ou as intranets, eles são substituídos em processo de gerenciamento digital por softwares livres. Nós temos também o compartilhamento e o armazenamento de arquivos e documentos que, em vez de ser lá nos computadores das agências, eles estão na nuvem. Nós temos todo o processo de comunicação interna que, em vez de ser com relações interpessoais presencialmente, ela acontece mediatizada, então, por ferramentas digitais e tantos outros exemplos de modificações, então, que a gente percebe no processo de gerenciamento das agências de publicidade e propaganda que tem esse foco no ambiente digital, em comparação, então, às agências que possuem estruturas físicas. Então, depois a gente entender o primeiro conceito do nosso referencial teórico para o nosso artigo, a gente parte para o segundo conceito, que é o conceito de ambiente de inovação. Então, para a gente entender este conceito, esta ideia, é importante a gente perceber que as mudanças sociais, elas resultam em mudanças na forma da gente pensar e gerir o trabalho, né? O processo de trabalhar. Nesse sentido, as autoras Silva e Silveira, em 2018, elas nos contam, elas afirmam que existem alguns sinais que demonstram, né, que correspondem ao surgimento de um novo paradigma, ou seja, a transformação de um paradigma social, que é, por exemplo, o surgimento do movimento maker ou faça você mesmo. Então, um incentivo ao surgimento de novos laboratórios, de espaços onde as pessoas podem pôr a mão na massa, né, trabalhar de forma bem manual e construir projetos pessoais, soluções para empresas, enfim, diferentes soluções. O surgimento e a intensificação do empreendedorismo, do processo de empreender, criar novas soluções, startups, gerir o próprio negócio. Além disso, o grande uso de tecnologia para novos serviços, para criar novas soluções, gerar processos inovadores. A busca por trabalhos que tenham sentido, que tenham um propósito. Então, todos esses sinais, eles ajudam a gente perceber que ao surgimento, né, está acontecendo uma mudança de paradigma em termos de trabalho. Outros autores, que são Teixeira, Almeida e Ferreira, em 2016, eles denominam esses espaços, eles criaram uma nomenclatura que se chama habitats de inovação. E nesses espaços, eles são espaços diferenciados, que geram inovação a partir da tecnologia, do networking, da conexão entre diversas pessoas de diferentes áreas. Então, tudo isso facilita o processo de inovação. Outro autor que foi importante para a gente entender esse conceito é o Jackson, que lá em 2013 ele nos conta que esses diferentes espaços, eles geram inovação. E essa inovação acontece a partir da experimentação de diferentes processos, matérias-primas, tecnologias, a partir da colaboração de diferentes profissionais, de diferentes áreas que estão ali se conectando, se juntando para criar novas soluções. E ele menciona que não necessariamente esses espaços, este processo de inovação, de conexão, precisa acontecer no mesmo espaço. O que isso significa? Que pode estar acontecendo este processo de colaboração em espaços distintos, em espaços que não estão no mesmo lugar. E como isso poderia acontecer? Com o uso da internet. Então, a internet aqui ela é uma aliada fundamental para que aconteça
de forma mais rápida e com mais qualidade estes processos, esses diferentes processos para pensar o trabalho. Nesse sentido, o Jackson ele traz o conceito de home, que é como se fosse um escritório, é um escritório na casa de algum sujeito que está trabalhando e ele está integrado a uma equipe maior e distante. E isso acontece, essa integração, esse vínculo, através da internet. E nesse sentido, a gente tem uma relação grande com o conceito de home office, que é o que o nosso objeto de estudo, a agência Fio da Meada, está inserida. Então, a gente classifica na nossa pesquisa a Fio da Meada como uma agência home office a partir do conceito de home do Jackson. Então, depois de a gente entender os dois conceitos que foram super importantes para a gente desenvolver o nosso trabalho, chegou a hora da gente conhecer um pouco mais sobre o nosso objeto de estudo, que é a agência Fio da Meada. Essa agência ela é uma agência brasileira, ela nasceu em 2018 a partir de 3 sócios, eu, a Lara e o Marco Aurélio. Hoje a gente conta, em 2019, com mais 2 colaboradores, então são 5 profissionais, 5 publicitários que fazem parte da Fio da Meada. Ela está localizada dentro do Brasil, em 2 estados diferentes e em 5 cidades. Então, cada pessoa que trabalha está numa cidade diferente. A agência ela trabalha com serviços de publicidade e propaganda, que vão desde a elaboração de marcas, campanhas promocionais e institucionais, serviços de planejamento estratégico para marcas, para ações promocionais, enfim, todos os serviços que fazem parte da publicidade e propaganda. E ela é uma agência totalmente digital, então ela não tem um espaço físico e o fluxo do trabalho publicitário ele acontece nas nuvens, ele acontece através da internet. Isso significa que lá em 2018, os sócios precisaram passar por um processo de desconstrução do mindset para pensar uma agência. Depois de conhecer o nosso objeto de estudo, chega o momento da gente compreender como acontece a gestão, né, da Fio da Meada e descrever isso a partir do framework que nós categorizamos em 3 princípios: pessoas, fluxos e ferramentas. O primeiro princípio, então, ele fala sobre as pessoas e a gente tem, então, na Fio da Meada uma gestão com base nos princípios da empatia e da flexibilidade. Em relação a esse princípio de pessoas, nós podemos destacar a organização da equipe, que ela é feita a partir de 3 áreas: o relacionamento, o conteúdo e a imagem. Também é importante ressaltar que existe um documento, né, que foi elaborado por uma empresa parceira, uma empresa de recursos humanos, que é a descrição de cargos. Nesse documento foi materializado então todas as responsabilidades, as competências e as funções de cada cargo de toda a equipe da Fio da Meada. Além disso, a gente também tem algumas competências que fazem parte dos perfis da equipe, né, profissionais com foco, com proatividade, com responsabilidade, etc. Também nós podemos destacar que existem algumas ações de relacionamento que visam, né, que tem esse objetivo de engajar e motivar a equipe. Como segundo princípio do framework da Fio da Meada, nós temos os fluxos. Eles podem ser individuais ou coletivos e nós categorizamos em 4 partes. Nós temos então os fluxos de produção, que auxiliam aí a elaboração, a execução de demandas específicas, né, dos serviços da Fio da Meada. Tem também os fluxos de organização, que otimizam o tempo e auxilia aí na organização das demandas da rotina da agência. Tem também os fluxos de administração, então, que balizam os procedimentos administrativos, financeiros da empresa. E tem também os fluxos de relacionamento, que aproxima a equipe e gera um processo. E, finalmente, o nosso terceiro princípio estudado para entender o framework de gestão da Fio da Meada é o princípio das ferramentas.
E aqui duas características são cruciais. Elas são ferramentas totalmente gratuitas, justamente para baratear o custo, o investimento, né, para acontecer o processo publicitário, e são ferramentas totalmente digitais, justamente para compor a fio da meada e ajudar no processo publicitário. E as funções de cada ferramenta, elas foram percebidas através da experimentação. Então, no início, os sócios experimentaram, usaram diversas ferramentas para fazer uma curadoria e uma seleção das ferramentas realmente relevantes para auxiliar na gestão da agência digital. Nesse sentido, algumas áreas são abordadas pelas ferramentas. Então, existem ferramentas para comunicação interna e externa, existem ferramentas que auxiliam no tráfego, no armazenamento, existem ferramentas próprias de cada colaborador, ferramentas que auxiliam no controle da jornada de trabalho de cada integrante e as ferramentas específicas para produção, como software de edição e produção gráfica. Além disso, analisando os resultados das entrevistas, dos nossos entrevistados, um deles citou a diferença que há e a relevância que há numa agência tradicional, uma agência com sede física e uma agência digital. Na Fio da Meada, como é uma agência digital, ele cita que as ferramentas elas ganham uma relevância crucial, porque sem elas não é possível, fica difícil acontecer o processo publicitário. Numa agência física elas existem, mas elas não têm tanta notoriedade, tanta importância como acontece na Fio da Meada. Após coleta, análise e discussão dos resultados da nossa pesquisa, nós chegamos numa atmosfera conclusiva. Isso não significa que esse estudo se encerra por aqui, muito pelo contrário. Ele é um estudo embrionário acerca da gestão de agências de propaganda, de publicidade e propaganda na atmosfera digital. Nesse sentido, o nosso estudo ele se justifica, ele ganha relevância a partir da nossa inquietação, enquanto profissional do mercado publicitário e enquanto pesquisadores. De que forma que está acontecendo, de que forma que os empreendedores, os proprietários e os próprios profissionais de propaganda do Brasil estão dialogando e respondendo a essa mudança de paradigma social, com novos ambientes de inovação, com o uso intenso da internet para pensar a propaganda, o processo de elaboração de publicidade e propaganda. Nesse sentido, através da triangulação das ferramentas, pessoas e fluxos, é possível entender a modelagem, como aconteceu a modelagem do negócio Fio da Meada. E como indicação de estudos futuros, nós percebemos que é importante o aprofundamento de cada princípio para entender mais com maior qualidade, com maior aprofundamento, como é que é o perfil de profissionais nesse espaço, como é que acontece o uso das ferramentas e quais outras ferramentas são importantes para a gente pensar este processo e como é que acontece os fluxos, os processos, as estruturas organizacionais dentro de uma agência que acontece apenas pelo uso da internet. E por fim, nós indicamos também a investigação sobre a formação de profissionais para trabalhar com esses novos segmentos, esses novos modelos de negócio. Estamos sendo preparados para isso? As nossas referências de agências e de processos publicitários, eles estão digitais? As nossas universidades estão olhando para isso? Então fica a inquietação para todos nós refletirmos estudos futuros acerca dessa temática.